Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todo com uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se, logo o reconhecereis, porém, pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: Podes ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: Abre, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam, pela voz rouca, que era o lobo. Não abriremos nada, disseram. Não é a nossa mamãe, a mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca, tu és o lobo. Então o lobo foi ao negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida voltou a bater à porta dizendo: Abre, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viraram-na e gritaram: Não abriremos! Nossa mamãe não tem as patas negras. Tu és o lobo. O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou: Se não fizeres isso, devoro-te. O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isto é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abre, pequenos, vossa mãezinha querida voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostre-nos a primeira a tua pata, para que saibamos se és realmente a nossa mãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta, mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos amedrontados trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa, o segundo meteu-se embaixo da cama, o terceiro correu para dentro do forno, o quarto foi para a cozinha, o quinto fechou-se no armário, o sexto dentro da pia e o sétimo na caixa de relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um por um. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a farrar no sono. Não tardou muito e a velha cabra regressou do bosque. Ah, o que se lhe deparou! A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas e os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma, chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar por fim o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mãezinha, estou aqui, dentro da caixa de relógio. Ela tirou de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros. Imagine quanto a cabra chorou pelos pequeninos, saiu da casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram um lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-lhe atentamente.
de um e de outro lado e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah! Deus-me! Suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora e, conforme ia cortando mais, um por um foram saltando para fora, todos os 6, vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sanha devoradora, os engolia inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha, abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: Ide, depressa, procure algumas pedras para encher a barriga deste danado, antes que ele desperte. Os cabritos então saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quanto couberam, na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra muito rapidamente coceu-lhe a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, com as pedras que tinha no estômago, lhe provocasse uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar. Quem é que salta e pula? Cabritinhas não são. Parece uma pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: O lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente e em volta da fonte. Esse conto é O Lobo e as 7 Crianças, um conto de fada dos irmãos Grimm. Espero que tenham gostado.